Olá, Ghost Lovers, tudo bem com vocês? Saudades de um conto de terror? A partir desse vídeo começa a série Histórias de Cemitérios, onde vamos falar não apenas de relatos reais de pessoas que passaram por experiências em cemitérios, mas também algumas curiosidades sobre túmulos e cemitérios famosos, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, se você não quer perder essa série, não esquece, curte e compartilha os vídeos que vamos começar agora, depois da vinheta. A primeira família que vamos falar hoje, antes de começar os relatos, é a família Matarazzo. Sim, uma importante família italiana que foi para São Paulo no século XIX. O seu principal membro, Francesco Matarazzo, foi um grande empresário em nosso país. Na verdade, em 1900, ele foi o dono do primeiro automóvel no nosso Brasil. E também, por ser um grandioso empresário, teve várias fábricas e foi considerado um dos 5 homens mais ricos do mundo. A família Matarazzo, com o tempo, construiu um palacete na Avenida Paulista, que tinha cerca de 4.000 metros de área construída. Infelizmente, com o tempo, entrou em declínio as suas rendas financeiras e o palacete teve de ser demolido em 1996. Mas por que estamos falando sobre esta família? Porque os seus membros estão enterrados no Cemitério da Consolação, um famoso cemitério de São Paulo, construído em 1858. É lá que está um grandioso túmulo desta família. Para vocês terem uma ideia, a altura desse túmulo é de 25 metros, pois possui grandiosas estátuas edificadas pelo escultor Brizolara. Também cabe salientar que ali há uma cripta, aquela parte em que a pessoa desce, sabe, como se fosse um subsolo, onde pelo menos cerca de 30 pessoas falecidas podem ser acomodadas no mausoléu dos Matarazzo. Mas mencionamos esta família porque um relato é contado quando uma das filhas dos Matarazzo faleceu e foi enterrada. Naquele momento que ela estava sendo sepultada, o coveiro que estava fazendo o sepultamento morreu do coração, ali mesmo, diante de todos. E conta-se que o espírito desse coveiro aparece ainda no cemitério, especialmente próximo do túmulo dos Matarazzo. Outra personalidade importante que está enterrada nesse mesmo cemitério da Consolação é Domitila de Castro, nada mais, nada menos do que uma das mais famosas amantes de Dom Pedro I. Sim, ela foi enterrada em 1867 e é um túmulo muito procurado, recebe diversas flores, especialmente de pessoas que querem casar e com um diferencial, com um bom status, com uma pessoa rica. Normalmente essas pessoas que querem ter esse tipo de casamento vão até o túmulo da Marquesa de Santos e lhe oferecem flores, porque ela é considerada uma santa de cemitério. Mas um relato que vamos falar para vocês hoje vem de uma das pessoas ou de uma das profissões que mais tem contato com os mortos. Quem são? Os coveiros. Sim, muitos deles têm relatos sobrenaturais ou alguma coisa estranha que apareceu para eles no cemitério e que eles passam a contar. Escute o próximo relato e me diga o que você achou. Era um visitante regular e bem conhecido por todos que ali trabalhavam, inclusive por mim. Em uma bela segunda-feira, enquanto eu estava fazendo minhas obrigações diárias, vi aquele senhor novamente, trocando as rosas como sempre fazia. Decidi me aproximar e me ofereci para ficar com as flores antigas, caso ele quisesse se desfazer delas. E depois que me entregou, seguimos com uma conversa normal, de uns 20 minutos aproximadamente, falando sobre diversos assuntos.
e quando chegou a hora de ele partir, nos cumprimentamos e então ele se foi embora. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, recebi uma nova ordem de serviço para aquela manhã. Fui buscar a retroescavadeira e dali saí para procurar o terreno indicado. E para minha surpresa, era justamente ao lado do túmulo da esposa do Senhor das Rosas. Fiquei intrigado e verifiquei novamente a ordem de serviço, e não tinha dúvidas, era o mesmo homem. Fiquei sentido no momento, afinal, vi ele ali durante anos, e no dia anterior conversamos por um bom tempo, e agora estava cavando sua sepultura. Deixei tudo pronto para o serviço, e mais tarde naquela manhã, a funerária chegou para enterrá-lo. O responsável pelo funeral já era conhecido meu, de tantos anos que convivíamos ali. Sendo assim, o questionei pelo motivo da pressa para enterrar aquele senhor. Mas percebi que ficou surpreso com a pergunta, já que disse que não havia pressa alguma. E em seguida lhe expliquei o porquê da pergunta, já que ele esteve aqui ontem colocando rosas no túmulo de sua esposa. E o que eu ouvi em seguida me gelou a espinha. Quando me respondeu que não era possível, pois seu corpo já estava há 3 dias com eles no necrotério. Claro que fiquei assustado, e ainda apontei as flores que aquele senhor tinha trazido no dia anterior, e me disse o quanto estava feliz, pois seu primeiro neto acabara de nascer. Meu colega da funerária ficou sem fala por alguns instantes, assim como eu, e nessa hora uma sensação estranha tomou conta de mim. Parecia que algo sobrenatural havia acontecido. E ainda hoje, quando lembro dessa história, sinto arrepios. A vida no cemitério pode ser cheia de mistérios e experiências inexplicáveis. E aí? Sentiu um medo na espinha? Bom, antes de passar para os próximos 2 relatos, eu ainda quero mencionar para vocês um outro cemitério famoso aqui no Brasil, só que um pouco menor, o Cemitério dos Caboclos, localizado em Paysandu, no Paraná. O diferencial deste cemitério, ele foi construído entre os anos 30 e 50. E ali era um cemitério especial de pessoas caboclas, né, ou mestiços, entre indígenas e brancos. Este cemitério está localizado na PR 323, a estrada que passa ao lado do cemitério. E ali já aconteceram muitos acidentes com morte. E as pessoas dizem, né, que, por exemplo, quando estão dirigindo, sentem que como se alguém estivesse puxando o volante delas para a esquerda, justamente para causar acidentes. Não foi 1 nem 2 relatos a respeito disso. Outros mencionaram que, ao passar por a estrada e perto do cemitério, viam vultos das pessoas, só que quando olhavam pelo retrovisor, não enxergavam mais nada. A lenda conta que havia um curandeiro no local, chamado Paysandu, e ele era uma pessoa que ajudava muitos pobres e muitos indígenas. Porém, ele uma vez fez um acordo com os homens brancos que viviam no local, pedindo a eles uma ajuda para que pudessem ter mais reserva para a sua família e para os povos indígenas do local. Infelizmente, os soldados brancos não cumpriram as suas promessas, e o índio Paysandu não gostou nada disso. Ele proibiu todo e qualquer contato dos indígenas com os brancos e passou também a matar os mestiços ou caboclos, que eram filhos de brancos com indígenas, e jogar normalmente o corpo dessas crianças em valas. Isso, de fato, trouxe uma maldição para o local. E com o tempo, as mães dessas crianças fizeram este cemitério para então abrigar aqueles corpos que foram mortos pela crueldade de Paysandu. Dizem que até hoje estas almas não descansam em paz e, portanto, fazem com que um certo personagem, chamado de o Caboclinho, cometa esses acidentes ou puxe o volante para o lado esquerdo. Mas, se você quer ouvir mais um dos relatos, escute agora um relato muito interessante de um coveiro e depois me digam o que achou. Tinha 45 anos de idade quando tive minha primeira experiência sobrenatural trabalhando como coveiro.
trabalho em um grande cemitério da capital e seguia com meu trabalho em total normalidade nesse dia. Estava com meu colega finalizando de cobrir uma sepultura, enquanto outra equipe estava aguardando os familiares se despedirem para finalizar então o outro enterro. Assim que terminei tudo o que tinha que fazer, segui em direção ao outro lado do cemitério para ver se precisava de algum tipo de ajuda. E conforme ia apenas caminhando naqueles corredores intermináveis, pude ver uma menina que se escondia atrás de uma lápide. Como se quisesse brincar de esconder, ela olhava para mim, ria e corria em direção à outra. Perguntei a ela o que estava fazendo e onde estavam seus pais, pois ali não era bom de ficar correndo, já que o terreno era cheio de lápides e poderia acabar caindo e se machucando a qualquer momento. Ela me respondeu que estavam com seus pais, mas que eles estavam muito tristes em uma das sepulturas ao fundo, e que ela também ficava triste quando via seu pai e sua mãe chorando. Por isso então ela se afastou. Logo percebi que se tratava da outra família que meus amigos estavam sepultando. Para tentar distraí-la, lembrei que há pouco tempo minha filha tinha colocado um gato de pelúcia pequeno no chaveiro da minha chave de casa. Então o retirei do bolso, soltei das minhas chaves e dei a ela, dizendo que poderia brincar com ele enquanto seus pais se despediam de seu familiar, mas que ela tinha que voltar ao lado deles, porque se eles não a vissem, ficariam muito preocupados. Ela ficou muito feliz com o pequeno presente e em seguida correu em direção de onde seus pais estavam. Nessa hora, decidi seguir para a administração para tomar um café e aguardar até que aquela última família se fosse. Depois de um tempo, já estava sentado próximo à saída, quando vi os últimos familiares daquele último sepultamento do dia começarem a passar pelo portão. Era por volta de 7 a 10 pessoas, se não me engano. Imediatamente, algo me chamou a atenção. A garotinha não estava com eles. Olhei por todos os lados, mas não a vi em lugar nenhum. E assim que vi todos subindo em seus carros e partindo, logo tive uma sensação muito estranha, como nunca tinha sentido em toda a minha vida trabalhando ali. Mas parte de mim não queria acreditar que poderia ser o que eu estava pensando. Sendo assim, segui em direção de onde estavam, do túmulo que acabavam de se despedir. E assim que me aproximei, me deparei com o que eu já suspeitava. E fui tomado de um frio no estômago intenso. Na grande cruz de mármore em cima daquele túmulo, estava um porta-retrato com a imagem da garotinha que eu tinha visto alguns minutos atrás, brincando entre as lápides. E sobre a pilha de terra fresca estava o pequeno gato de pelúcia que havia lhe dado de presente. Nunca tinha sentido tamanha tristeza naquele lugar. Lutei por semanas contra o que eu havia vivenciado durante aquele dia, e carreguei isso comigo até hoje. Então foi que eu decidi dividir minha história com vocês. Depois daquele dia, nunca mais a vi e nem a ouvi. Talvez quando seus pais se despediram, ela tenha entendido o que realmente aconteceu. E aí, o que você achou desse relato? Vamos finalizar com este último e, no final, eu convido vocês para continuarem a acompanhar esta série, pois na próxima vamos trazer alguns relatos em vídeo de pessoas que tiveram experiências com histórias sobrenaturais de cemitério. Até lá. Sem dúvida alguma, a história mais assustadora que presenciei em todo esse tempo como coveiro foi no início da minha carreira, em 1973. O cemitério em que trabalhava é um dos maiores e também considerado um dos mais antigos da capital. Muitas coisas estranhas aconteceram ali ao longo dos anos, mas uma em questão me tirou o sono durante muito tempo. Havia uma antiga família na cidade, e também muito conhecida principalmente pela temida matriarca, que era famosa pelo apelido que recebeu de Viúva Negra, nome que ganhou após enterrar seu terceiro marido e herdar por direito sua terceira herança dentro de poucos anos. Enfim, havia chegado seu dia. E até onde eu vi rumores, ela tinha deixado uma lista com seus últimos pedidos às suas filhas. Inclusive um deles seria de ser enterrado com todas as suas joias. E é claro, sendo filhas de quem eram, jamais iriam se desfazer de joia alguma para que ficassem abaixo da terra.
No dia do enterro, tinha terminado de abrir a cova e aguardava próximo para que todos os familiares pudessem se despedir. 3 filhas daquela senhora estavam inconsoláveis naquele momento, mas a mais velha estava em silêncio e não derrubou uma lágrima sequer, pelo que pude reparar. E foi então que vi claramente o espírito daquela senhora se desprendendo de seu caixão. Levei um susto muito grande e olhei para todos que estavam ali, na esperança de que alguém mais estivesse vendo a mesma coisa que eu. Mas todos continuavam inertes à sua dor. Quase cheguei a gritar, mas ela parecia ter me reparado, talvez pelo nervosismo que a essa altura já era evidente. Foi quando nossos olhares se cruzaram e vi quando ela levantou seus dedos e levou até a boca, como um gesto de silêncio que a princípio não entendi, já que estava congelado no lugar. Ela seguiu em direção suas filhas, passou direto pelas 3 até chegar à mais velha. E quando ficou ao seu lado, fez um movimento com as mãos em volta de seu corpo e, por último, tocou sua cabeça. E tudo isso não levou mais que segundos, e em seguida se jogou em sua cova e sumiu. Eu fiquei sem expressão, sem voz, só me lembrei de respirar quando me faltou ar. Aquilo era algo que fugia da realidade, e a princípio não entendi nada do que tinha visto, mas meses depois entendi perfeitamente. Passaram-se 2 meses daquele ocorrido, e seguia com a rotina habitual. Abri a cova que haviam me pedido naquele dia, e para minha surpresa, parecia que estava vendo tudo igual novamente, já que vi toda aquela mesma família enquanto se aproximavam. Mas logo percebi que estava faltando um membro. Sim, era a irmã mais velha, a mesma que aquele espírito havia tocado. Ela estava morta, pálida, em seu caixão.